faleceram por conta da dengue. Então nada mais justo do que trazer esse assunto para o nosso programa para que você possa saber como se prevenir, primeiro passo. Segundo, entender o comportamento do vírus, de qualquer outro vírus no seu corpo. E mais do que isso, colocar a sua saúde em primeiro lugar. É o quê, rapaz? Receba com muita energia positiva a pneumologista, doutora Cleide Santana do Pipoco. Seja muito bem-vinda, doutora Cleide. Boa tarde, como é que você tá? Tá bem? Tudo certo? Tão bem, meu querido. Que uma honra recebê-la aqui. Satisfação estar aqui com vocês, viu? Minha também, viu? Toda minha pra gente conversar agora e principalmente poder usar do seu conhecimento, da sua propriedade em falar do assunto pra poder ajudar essa galera que tá aí ouvindo e assistindo a gente agora. Seja mais que bem-vinda, tá bom? Obrigado. Ô Cleide, eu quero começar, doutora, falando de uma coisa que acho que a gente tá ouvindo tanto nos jornais, mas às vezes a gente não entende qual é o impacto realmente que esses números ou que todo esse movimento acaba mostrando pra gente. Eu ouvi relatos de pessoas que foram ao serviço público de saúde ou aos hospitais particulares e estão passando por muita dificuldade para ter o atendimento por conta do número de pessoas doentes, principalmente em atendimentos emergenciais. Falei da dengue, falei dos vírus, existe a Covid ainda. Como é que a senhora, como pneumologista que convive com isso diariamente, observa o cenário atual dessas doenças que, de certa forma, apareceram depois do carnaval? Pois é, Dinho. Sempre depois do carnaval, muito antes do Covid existir, nós já tínhamos um número aumentado de casos de infecções respiratórias pela aglomeração do carnaval, né? A gente costumava até brincar entre a gente, dizendo que os especialistas que mais trabalhavam pós-carnaval eram pneumologistas, ortopedistas e 9 meses depois os obstetras. Muito bom. Como é? Repete aí de novo o esquema das especialidades, só pra eu entender. Primeiro, pneumologista, vai. Pneumologistas, os ortopedistas que trabalham muito depois do carnaval, né, os traumas, e 9 meses depois os obstetras. Meu Deus, gente. Muito bom. Mas esse ano a gente realmente se surpreendeu com o número de casos de infecções respiratórias. Foram muitos casos de infecções respiratórias e isso está superlotando as emergências. Então a gente tem os vírus gripais, né? H1N1, influenza, vírus essencial respiratório, o Covid também, muitos casos de Covid no pós-carnaval. E para confundir mais a gente, ainda veio a dengue, né? Esse ano para trazer mais esse aumento do número de casos infecciosos no pós-carnaval. Olha, doutora, eu vou aproveitar então, já que a gente falou de maneira muito específica dos principais vírus e patologias que acabaram aparecendo aí. Existe uma maneira da gente identificar o que é Covid, o que é um sintoma gripal, o que é uma dengue, por exemplo? Se a gente pudesse, por exemplo, tornar prática o processo de visibilidade, de reconhecimento de qual é a doença, até para saber o que faz, eu queria que você me dissesse primeiro quais são as diferenças de sintomas e, principalmente, qual é o estado que o paciente, digamos assim, ele realmente precisa ir a uma emergência, já que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade nos atendimentos por conta do número de pessoas com essas doenças, doutora. Tio, em primeiro lugar, a gente precisa saber se esse paciente tem febre, dor no corpo, cefaleia, mas sem sintomas respiratórios, você pode pensar na possibilidade de dengue, né? Mas se o paciente tem sintomas respiratórios, já não leva a afastar essa possibilidade de dengue. A dengue não cursa com sintomas respiratórios, não costuma cursar. E se tem outras pessoas em casa também com sintomas, torna menos provável a dengue, porque a dengue não é transmitida de pessoa para pessoa, né? Perfeito. Então isso já ajuda bastante no raciocínio, né? Caramba. Agora, os sintomas das viroses e do Covid no paciente vacinado, é muito difícil de você distinguir isso. Os sintomas são muito parecidos, eles não fazem gravidade. Coriza, dor de garganta, obstrução nasal, um pouco de tosse, aí pode evoluir, mas pelos sintomas respiratórios, impossível você dizer com 100% de segurança que vírus é e se é ou se não é Covid.
Caramba, olha, quando a gente fala de uma dificuldade de reconhecimento vindo de um especialista, a gente consegue entender a complexidade que as pessoas estão enfrentando para fazer esse reconhecimento. Mas acho que mais importante do que reconhecer, doutora, é aprender o que fazer quando se sente qualquer tipo de sintoma, principalmente quando a gente está enfrentando, como eu disse, muitas patologias, muitos vírus diferentes e outras doenças que acabaram surgindo. Qual é a recomendação médica para quem está, de certa forma, já identificando ali os sintomas iniciais, seja da dengue, da Covid-19 ou de qualquer outro sintoma viral que venha acontecer? As viroses respiratórias, uma coisa importante é a gente perguntar: esse paciente está vacinado ou não? O paciente vacinado, dificilmente ele vai fazer casos de complicações graves, né, de gravidade. Se esse paciente não está vacinado, a gente tem que estar mais atenta, porque esse paciente pode complicar. Pode não complicar, porque mesmo antes de existir a vacina, já existia a Covid leve, moderada, mas a chance dele complicar é maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso: estou vacinado ou não estou vacinado? Estou vacinado, né, tá com a vacina em dias, é menos provável de complicação. Então, a gente faz geralmente medicações sintomáticas, lavagem nasal, medicações para dor de cabeça, para febre, né? Lembrando que, no caso da dengue, tem medicamentos que não podem ser usados para febre na dengue, como, por exemplo, ácido acetil salicílico, né? Peraí, como é o nome do negócio, rapaz? Exatamente. Como é o nome do negócio, rapaz? Aí você me deixou confuso. Você falou um nome aí, eu falei, por que a doutora Cleide me xingou do nada? Não é xingamento. Vamos devagar. Quais são as medicações proibidas para quem tá, por exemplo, apresentando sintomas da dengue? O principal medicamento que não pode ser usado na dengue é o ácido acetil salicílico, AS, digamos assim, né? Como é conhecido como AS. Meu Deus, aí ficou mais fácil, rapaz. Botou duas letras. No lugar das duas letras é um nome gigante. AS, não toma AS, pelo amor de Deus. Não, porque ele corre o risco de ter uma hemorragia, entendeu? Caramba. Porque a dengue hemorrágica e o AS pode levar a ter uma hemorragia. Então não pode tomar o AS. Então, na dúvida, tem que consultar o médico. É isso que eu ia te perguntar, porque, olha, vou falar um negócio assim, é complicado, porque quando a gente fala, por exemplo, da dica da... Você que chegou agora e não tá entendendo, a primeira pergunta foi como identificar cada um desses vírus em relação aos sintomas. A primeira dica, que pra mim é a mais preciosa, é o processo dos sintomas respiratórios. Porque se a pessoa tá sentindo dor de cabeça, dor no corpo, febre alta, e não tem um sintoma respiratório, muito possivelmente não é um quadro viral de gripe ou de Covid. A gente pode afirmar essa informação, doutora? Muito provavelmente não. É que a medicina... A gente teve um problema técnico, acabou travando aqui a conexão com a doutora Cleide, mas vamos voltar pra gente encerrar em grande estilo. Mas, aí, espirrou, sintoma respiratório. Aí não é dengue. Entendeu? Aí é gripe ou Covid. Saia do estúdio. Brincadeira, criança. Okay? Entendeu? Mas se tiver problema respiratório, algum tipo de sintoma, coriza, enfim, você já sabe. A possibilidade de ser dengue, ela é menor. A doutora estava falando ali que é lógico que na medicina existem, né, as coisas improváveis, a gente sabe disso. Mas o mais importante é pensar que, na grande maioria das vezes, essa é uma dica de ouro para você conseguir identificar qual é o tipo de vírus que pode ter te infectado e evitar, por exemplo, que você tome um medicamento errado, como a gente falou há pouco, a proibição, né, a não recomendação do uso de AS em um diagnóstico de dengue. Não se pode usar AS, ou seja, pega a visão, informações preciosíssimas pra gente encerrar em grande estilo o papo com a nossa especialista de hoje, doutora Cleide Santana, pneumologista, representando a turma da Clivale. Um beijo pra todo mundo da Clivale mais uma vez. Você que tá aí, claro, procurando a ajuda de um pneumologista, você vai ter todo o embasamento e auxílio que você precisa. Então, a nossa dica de milhões é sempre essa, clivalemais.com.br. No mais, doutora, eu quero te agradecer por ter vindo, muito obrigado pelo papo. E pra gente encerrar em grande estilo, eu quero que você deixe uma mensagem de ouro pra quem tá nesse momento
com qualquer tipo de sintoma, ouvindo a gente e se perguntando qual seria a grande dica e a grande ação que eu poderia fazer para melhorar logo o meu corpo. Vou aproveitar para a gente encerrar assim. Repouso, hidratação, alimentação correta e procure orientação médica para ter o seu diagnóstico de forma mais precisa e poder solucionar o seu caso. Eu vou te falar, hidratação, comer bem é uma coisa que a gente ouve praticamente em qualquer doença que a gente, de certa forma, mergulha para entender um pouco mais. Então eu acho que essa dica é uma dica que, infelizmente, as pessoas sabem, mas muitas vezes não fazem. Então, doutora, quero te agradecer pelo seu precioso tempo. Muito obrigado pelas informações. Uma honra te receber aqui nesse momento. E eu desejo de verdade assim que o cenário da dengue ele mude. E a gente, claro, deve lembrar também que a prevenção começa dentro dos cuidados com a água parada e todo o processo de proliferação do mosquito. É lógico que a gente fala de vírus, mas o comportamento humano anda ali lado a lado pra gente conseguir vencer essa doença, não é isso, doutora? Com certeza, com certeza. Viu? Muito bom. Muito obrigado, viu? Muito bom participar do seu programa. Que bom que você gostou. Um beijo. Dá um beijo na galera daquele vale aí. Qualquer coisa, estamos por aqui, viu, doutora Cleide? Um beijo. Tchau, tchau. Doutora Cleide Santana com a gente, pneumologista de mão cheia. Trazendo dicas importantes. Vamos mudar o cenário da dengue. Vamos pegar um mosquito e fazer o seguinte nele, ó. Sentar a mão no mosquito.